Boa noite, Brasil. São 21 horas em ponto, horário de Brasília. São 5 horas, estou vendo aqui com 1 minuto, agora no meu computador. Horário de San Diego, sul da Califórnia, horário de verão. E hoje aqui com quase 35 graus pela primeira vez, estamos com um vento quente soprando do deserto em direção ao Oceano Pacífico. E o vento do deserto é um vento seco, então não estranhe que eu vou estar tomando um pouquinho mais, bebericando da minha água aqui durante a nossa live de hoje. Grande prazer em receber o pessoal que já está nos aguardando, e hoje com sempre um tema muito interessante, especial, sobre a parte de medicina. E eu tenho para apresentar a vocês uma colega que eu conheci pessoalmente agora, há poucos minutos, mas que, conversando com ela, eu vi da sua jovialidade, da sua inteligência, da sua tranquilidade, que vai ser muito, muito importante essa live, porque ela vai nos explicar sobre situações que são muito frequentes na população, que são os problemas de veias e os problemas de circulação linfática, como vocês veem aqui na minha tela. E eu gostaria de apresentar, então, a vocês a doutora Melissa Moraes Silva, que é cirurgiã vascular e ultrassonografista vascular também no Hospital de Clínicas de Itajubá, em Minas Gerais. Ela tem mestrado e doutorado pela Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, é professora de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da mesma cidade, em Itajubá, Minas Gerais. Doutora Melissa, grande prazer em recebê-la aqui no programa. Os americanos, assim, no nosso show. Mas é ótimo estar com você, muito boa noite e grande prazer. Boa noite mais uma vez, Carlos. Nós como nos conhecemos há poucos minutos aqui pessoalmente, mas mais uma vez é o filme. É uma honra e eu estou muito contente para poder participar desse show aqui com você. E eu tenho certeza que esse tema e a forma como a gente vai desenrolar e desenvolver vai com certeza gerar uma conversa bem agradável. Eu espero que seja bem produtivo para todos que estejam envolvidos conosco hoje. Sem dúvida nenhuma. Doutora Melissa, deixa eu lhe perguntar uma coisa até um pouco pessoal. Quando a gente entra na medicina, tem pessoas que andam assim, não, eu vou ser psiquiatra, não, eu quero ser oftalmo, eu quero ser isso, aquilo. Mas outros entram e dizem assim, coração aberto, eu peito aberto, eu vou ver o que a medicina me oferece e vou escolher, vou optar depois. A doutora Melissa escolheu cirurgia e a subespecialidade vascular de que maneira? É até interessante. Eu entrei na faculdade muito cedo. Então, eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu fiz uma faculdade pública no Paraná, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E muito novo, a gente não tem muita noção do que vem, do que deixa de ver. E eu era a primeira turma dessa faculdade, dessa universidade, primeira turma de medicina. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos toda a falha de não ter uma turma na frente, eram dificuldades para implantar um curso, era uma turma que era muito unida e a gente se dedicava muito em querer fazer uma parte prática muito intensa. Então, desde o segundo semestre de faculdade, a gente já ia na porta dos médicos, dos professores, eu posso acompanhar isso, eu posso acompanhar aquilo. Então, foi bem interessante que na faculdade, eu desde participar de laboratório de anatomia patológica, eu falo que eu cortava peça de anatomia patológica, eu fiz isso, até entrar em centro cirúrgico com anestesista e até acompanhar serviço de IML. Então, assim, a gente tinha como meta, eu e alguns colegas, que a gente tinha que acompanhar praticamente tudo. E no terceiro ano da faculdade, uma equipe de vascular da cidade de Cascavel, que na época o meu professor era o Dr. Trigo, eles já tinham uns dias cirúrgicos para operar e eu comecei a acompanhar essa equipe. Então, desde o terceiro ano eu falava, eu vou fazer cirurgia vascular. E como eu acompanhava essa equipe, toda semana praticamente eu estava com eles em algum tipo de procedimento. Eu fui gostando muito, entrei em cirurgia geral, depois fui para São Paulo, fiz Santa Casa em São Paulo e tive uma pequena mudança assim de vou para outra especialidade, mas voltei para a primeira paixão, lá que era a cirurgia vascular. E sou muito contente. Hoje acho que era isso que eu tinha feito, que deveria ter feito mesmo. Maravilha. Os pacientes da cirurgia vascular lhe chegam de qual maneira? A senhora atende pelo SUS, a senhora atende particular? Qual é o cabedal da população que se oferece à cirurgia vascular normalmente no Brasil? No Brasil, o que nós temos que pensar é que
Como qualquer outra especialidade, em cidades muito pequenas, que tem ali 20, 30 mil habitantes, às vezes esses especialistas nem existem. Então, a gente acaba tendo isso em cidades um pouco maiores. Eu estou aqui numa cidade que tem 90 mil habitantes, mas ela cerca um atendimento de uma população ali de uns 200 mil. Em cidades desse porte, é difícil falar, só faço particular, só faço público, porque você acaba sendo a referência da região, que é com as pessoas que trabalham comigo, nós somos o único serviço aqui na cidade. Então, eu tenho um momento de consultório particular, eu tenho atendimento SUS no hospital, eu tenho esse momento de ensino também, que eu tenho a relação com os alunos da faculdade, mas acaba que em alguns momentos eu estou mais dedicada para um lado, para outro, depende de como está também essa demanda, né? A pandemia modificou um pouco isso, porque nesses momentos os consultórios praticamente esvaziaram, a gente teve que ter, nesse momento eu me vinculei mais a ensino, então são coisas que às vezes mudam, mas mescla tudo, atendimento público, lá. Eu perguntei porque a Maria Goretti escreveu aqui, fale sobre as cirurgias de varizes pelo SUS. Nós não vamos falar agora já sobre cirurgia e procedimentos, isso é mais para o final da nossa live, é claro. Mas como é que o paciente que tem algum problema da sua área chega a um hospital e possa fazer o procedimento pelo SUS, doutora? Sim, o fluxo acaba sendo mais ou menos homogêneo no país como um todo, porque nós temos o SUS, que ele funciona de uma forma homogênea, que é para ser o correto, né? Então, o paciente, ele procura o atendimento básico de saúde, que é no posto de saúde, onde ele vai ter o médico de família ou o médico do bairro. Esse médico, ele vai avaliar se essa pessoa tem essas varizes ou não. Geralmente, as varizes com poucos sintomas não são aquelas que vão ser candidatas para cirurgia. Teoricamente, é para esse médico já orientar o paciente a fazer o que a gente chama de tratamento clínico. Tomar uma medicação, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tomar uma medicação, usar às vezes a tal da meia elástica, que é o terror às vezes de alguns pacientes, né? Mas os que são um pouco mais graves, ou porque sentem mais, ou porque têm outros problemas relacionados, eles são encaminhados para o serviço de referência. Então, vamos supor, esse médico do posto, aquele município, ele direciona aqueles atendimentos para o serviço de cirurgia vascular daquela região. Ou vai ser num hospital, ou vai ser numa policlínica. Daí é feito um atendimento naquele dia, o médico vascular examina todo o paciente, pede exames se for necessário, e o que a gente faz? A gente pede uma autorização para o município liberar esse procedimento. Então, o município, ele combina, às vezes, de algumas formas, né? Eu pago por procedimento feito pelo hospital, ou eu tenho uma cota que eu pago por mês. Daí, cada município funciona de uma maneira. E isso entra num fluxo de cirurgia. Então, as pessoas acabam entrando na tal da fila da cirurgia, que é algo que é injusto, que às vezes é até cruel, né? Porque a gente sabe que pessoas estão há muito tempo, às vezes, esperando por esses tratamentos. Mas isso é um fenômeno quase universal, doutora. Na Europa é muito frequente haver essas filas, que muitas vezes são de meses, quiçá de anos até. Infelizmente, né? E assim anda a humanidade, assim anda a medicina também. Doutora, vamos entrar no nosso primeiro segmento, que seria sobre anatomia de veias e linfáticos. Eu vou retirar esse banner aqui, porque ele pode atrapalhar a visualização. Mas eu gostaria que a senhora nos explicasse, primeiramente, a parte de circulação venosa. Nós não vamos tratar de artérias hoje, né? Que levam o sangue do coração para a periferia. Nós vamos tratar de veias e linfáticos e explicar direitinho sobre esses dois sistemas da circulação. Então, eu gostaria que a senhora nos explicasse esse slide, doutora. Sim, então aqui a gente dividiu de duas formas, para a gente entender que a gente não consegue só ver as veias ou só ver as artérias. Assim, isso é um esquema, a gente tem uma quantidade muito maior, porque isso a gente tem que pensar que é um rio que é grande e ele tem todos aqueles os afluentes, né? Então, na verdade, às vezes a gente pensa ao contrário, é como se tivessem vários afluentes drenando para esse rio que é maior. A artéria, ao contrário, é um rio grande que vai mandando os ramos, né? As veias, elas vão recolhendo esse sangue, então, tanto das mãos, dos pés, e vão levando isso tudo em direção à parte central do corpo, para quê? Para chegar lá no coração, porque depois isso é bombeado de volta pela artéria. Então, esse sangue das veias, ele é responsável por quê? Por trazer esse retorno. Então, o sangue sai da artéria, oxigena os tecidos,
é feita essa troca e ele volta em direção à região central para voltar para o coração para ser bombeado de novo. Isso é um circuito, né? Isso, na verdade, não para nem um minuto. E a gente, quando pensa em veias, geralmente a gente lembra mais das pernas, mas a gente tem também as veias dos braços, que a gente tem elas de grande importância, porque se precisa tomar uma medicação, se é um paciente que precisa fazer uma hemodiálise, que é um tratamento quando o rim para de funcionar, elas são utilizadas para isso. Então, elas têm grande importância. A gente tem as veias relacionadas do pescoço, né, da cabeça, que também drenam todo esse sangue, e as da perna, que tem essa mesma função, sem contar de toda essa parte do tórax e do abdômen, né? Então, se a gente olhar ali na imagem mais da direita, ali colocou até uns órgãos junto, então a gente tem o coração que está ali recebendo tudo, o fígado, que é esse que parece um triângulo, que está mais embaixo, ali tem uma participação também, esse sangue acaba passando por ali, às vezes tem uma parte de troca de substâncias, mas o que a gente vai direcionar mais hoje é pensando do quê? Ali das pernas. Porque o que acontece? Essas veias, se a gente pensar que o sangue sai lá do pé e vai em direção ao coração, ele está funcionando contra a gravidade. Então, é praticamente o tempo todo que a gente está em pé, é um sangue que sobe ali contra a gravidade. Então, a gente precisa ter um mecanismo que não deixe esse sangue voltar, que esse que é o grande problema quando a gente tem esses problemas de varizes, principalmente, né? E dentro dessas veias, a gente tem umas válvulas que funcionam como umas portinhas que não deixam esse sangue voltar. Então, se a gente olhar aqui tentando aumentar um pouquinho mais ali na perna, né? A gente tem aqui mais a parte superficial, então, das veias, né? Que tem as famosas veias, né? Que todo mundo fala que a veia, eu falo, não é a veia mais importante, é a veia mais famosa, que é a safena, né? Porque importante, às vezes, a gente tem outras. Porque as pessoas até falam, a veia importante, não, às vezes é a aorta que a pessoa está querendo dizer, que é aquela artéria principal ali que fica na região do abdômen. Mas aqui a gente tem a safena, a gente tem outros tributárias, que é o nome certo, mas é como se fossem esses ramos que saem dela. E dentro delas, a gente tem como se fossem umas portinhas que são chamadas de válvulas, que não deixam o sangue voltar em direção ao pé. Quando a pessoa tem essa veia muito inchada, muito dilatada, aí que acontecem alguns problemas, porque daí o sangue não consegue mais fazer esse circuito. Então, pensando assim, como que funciona essa veia? É isso, é levar o sangue de volta para o coração, e isso sempre funciona num circuito, não tem paradas, né? Isso sempre está rodando, artéria, veia, e aí a Doutora, gente... deixa eu ver se eu entendi, então. Tem uma bomba, que é o coração, que Isso. manda o sangue para a periferia, que é o sangue arterial, oxigenado, leva o oxigênio, leva alimentos para todos os tecidos, nosso cérebro, periferia, minhas mãos, os pés, etc. Para voltar, a senhora disse que principalmente quando a gente está sentado ou em posição ereta, de pé, tem que voltar contra a gravidade. Exato. E como é que... E para isso existem essas válvulas que não deixam descer de novo o sangue, atinge um certo ponto dessa coluna, que são essas veias, e não consegue voltar, porque a válvula fecha. Isso está claro. Mas qual é a bomba que existe lá no pé para fazer subir? A bomba para levar é o coração. E a bomba para voltar, doutora? O que é essa bomba? E aí, às vezes, a gente até escuta isso de uma forma até romântica pelas pernas, né? Que a gente fala, o coração da perna é a panturrilha. Então, a gente precisa da musculatura para quê? Não só quando a gente está andando, mas esse músculo, se ele é forte, se ele é um músculo que consegue se contrair, essas veias elas sempre vão estar entremeadas nessas regiões musculares e elas vão conseguir bombear esse sangue para subir, para voltar. Então, aí justifica por que o médico às vezes fala, você precisa fazer exercício para circulação. Mas por que será para circulação? Um dos motivos é esse, se você tem os teus músculos tonificados, teus músculos de uma forma bem trabalhada, isso vai ajudar muito a fazer esse bombeamento de volta. Porque mesmo parado, se você tem uma profissão que requer que você fique muito tempo numa mesma posição, ou sentada, ou em pé, mesmo parado, mas se o teu músculo funciona bem, só aquela mexidinha no pé para cima e para baixo, como se fosse
o frear de um carro ou costurar aqui com pedal. Não sei se hoje em dia as pessoas costuram muito, mas isso já bombeia o sangue. Então, existem essas bombas musculares que ajudam muito. Perfeito. A senhora lembrou muito bem, doutora, os médicos que são cirurgiões, e a senhora se inclui aí, tem que ter extremo cuidado, porque passam horas operando de pé no campo cirúrgico. Sim, exatamente. A gente fala que são as profissões, às vezes, de risco para desenvolvimento de doenças venosas, porque a gente dá esses exemplos, né? Então, um cirurgião, às vezes, uma cirurgia que demora 6, 7, 8 horas, é uma situação que não tem como, você vai ficar parado. Eu deixo meia elástica lá no centro cirúrgico do hospital, lá no meu armário, porque às vezes eu saio correndo de casa, não é todo dia que eu estou usando meia elástica, mas o dia que eu esqueço, que eu levei ela para casa para lavar e eu não levo de volta, eu fico até triste. Eu falo, hoje a perna vai doer. Eu vou ficar aqui operando hoje, a hora que terminar, vai estar doendo a perna, porque força, né? Você vai estar ali com aquela veia acumulando mais sangue, né? Isso acaba Verdade. forçando. Doutora, esse sistema é uma maravilha, é um sistema fechado, que nem a senhora falou, o sangue vai, volta, coração bombeando, a musculatura da perna trazendo de volta, passa pelo pulmão para receber o oxigênio, beleza. Por que precisa um outro sistema que se chama sistema linfático, doutora? Sim, e aí a gente estava quase esquecendo dele. Eu falo, ele é um sistema que às vezes ele é esquecido, e ele é tão importante que quando ele não funciona bem, as coisas dão sintomas de doença que podem ser muito incômodas e causar grandes danos. E aí em algumas situações, vai sobrar um pouco de líquido dessa troca. Então, a artéria foi, a veia voltou, mas aquele inchadinho da perna, sabe, do final do dia, aquele inchaço que dá na nossa perna quando a gente faz uma viagem mais longa, aquilo ali é porque essa troca, ela não foi tão eficiente, né? Porque a artéria voltar e a artéria ia e a veia voltar. E aí os linfáticos, se a gente olhar nessa imagem, que também é um esquema, que são esses verdinhos, a gente tem que pensar o linfático como se fosse mais ou menos uns fios de cabelo. Eles são muito delicados, tanto que eles são lesados com grande facilidade. Eles vão como se fosse sugar esse líquido que sobra nessa circulação. Então, eles drenam isso, levam isso lá em direção aos linfonodos. Os linfonodos são o nome dessas bolinhas verdes que estão aqui nessa região aqui da virilha, que às vezes se a gente tem alguma inflamação, pode ser na axila, na virilha, fala que está com íngua, né? Eu estou com uma íngua. É quando esse linfonodo fica um pouco mais inflamado. Porque esses linfonodos, além de ser passagem dessa linfa, que é esse líquido que sobra, eles têm função também no nosso sistema imunológico. Então, aqui acaba mesclando um pouco essas duas coisas. Mas eles têm, o sistema linfático tem muito dessa função de drenagem, né? De tirar aquele líquido que sobrou. Então, quando a pessoa tem menos sistema linfático do que deveria, o que ela vai desenvolver é um inchaço que não regride. Não é aquele inchaço, como eu dei o exemplo, falar novamente, da viagem. Viajou, uma viagem longa, a perna está inchada, cheguei no lugar do destino, deitei, dormi, no outro dia já está bem, né? O sistema linfático funcionou bem. Algumas pessoas não. Algumas pessoas esse edema vai se acumulando, esse inchaço, né? Edema é o nome que a gente fala de inchaço, ele vai se acumulando e não regride, porque ele não consegue drenar, ele não consegue sugar o que sobra desse líquido. Doutora, tem cirurgias que fazem com que a pessoa enche o braço. O mais clássico é aquela de problemas na mama, como câncer de mama, em que a pessoa acaba tendo que retirar essas ínguas da axila. Sim. Como é que funciona esse mecanismo? Por que o braço incha daí? Aí a gente tem que pensar que o que aconteceu? Foi tirado como se fosse quebrado ali aquele caminho, né? Caiu a ponte ali daquela drenagem. E quando faz uma cirurgia de mama, às vezes aquelas células de câncer, do câncer de mama, eles vão estar já em contato com as ínguas lá, com os linfonodos da axila. Então é muito comum quando o cirurgião vai tirar a mama dessa paciente que está com nódulo ou com câncer, ele já tire também bastante sistema linfático ali ao redor, para quê? Para tirar o máximo possível, que às vezes as pessoas falam, né, que é o câncer que está enraizado, né, para tirar todos esses riscos do quê? De ter um sucesso para a pessoa ser curada do câncer. Só que aí vai ter o dano, que é o efeito colateral dessa cirurgia.
vai quebrar essa comunicação, né, da linfa, de tirar o inchaço, né, tirar esse líquido ali do braço que passa pela axila e vai de volta ali para a circulação. E depois toda essa linfa, eles caem de novo na veia, né? Então tem lugares que a gente vê ali no tórax, que eu não falei, mas depois ele drena esse líquido de volta para a veia. E às vezes a pessoa, logo na sequência da cirurgia de mama, já enche o braço, tanto que toda paciente que faz cirurgia de mama, ela já sabe que pode correr esse risco. Às vezes, o inchaço, que o nome desse inchaço é linfedema, ele vai acontecer quando a pessoa faz a reconstrução da mama. Então, às vezes, naquele momento que tirou o gânglio, nem foi o problema, mas na hora que faz um corte na pele em volta, para rodar a pele para fazer a mama, é como se o corpo tinha dado um jeito de fazer um desvio. E aí, justamente naquele desvio, é feito outro corte. Então, às vezes, eu tenho pacientes que estavam super bem, sem a mama, né? Sem reconstrução. E depois da reconstrução, eu digo super bem assim, questão do inchaço só, né? Porque estavam curados. Mas acabaram desenvolvendo esse inchaço. Que é ruim, né? Mas é algo que, se ela não fizer isso, ela vai ter uma doença que pode levar à morte, né? Então, claro, pode haver uma recidiva bem complicada. Recidiva do câncer e tudo, né, doutora? Sim. Muito bem. Sim. Doutora, eu acho que nós poderíamos entrar agora numa situação que nós subdividimos, então, os problemas nas veias e os problemas dos linfáticos. Eu lhe convidaria para nós conversarmos um pouco, então, sobre a situação das veias, primeiramente, e eu queria que a senhora enumerasse sobre o que nós vamos conversar, que está aqui no nosso slide. Isso. Então, o que a gente pensou em falar? Vamos falar das coisas mais comuns e coisas que são mais graves, outras menos graves, mas a gente vai falar de tudo. Então, varizes são mais conhecidas, são comuns, podem ser desde formas mais leves até formas mais graves. A gente vai falar um pouquinho disso. A flebite, esse fleb aqui, se refere à parte da veia, né? Flebologia é o estudo da veia. Então, a flebite é uma inflamação da veia. Então, quando a varizes ela inflama, a gente chama ela de flebite. Essa flebite pode ou não pode ter coágulo dentro dela. E geralmente a gente fala que é flebite quando é superficial. Então, isso não é tão grave. Porque o que a gente considera como mais grave é o conjunto aqui trombose e embolia. Lembrando que trombose, a gente fala às vezes de trombose da veia, mas tem também trombose da artéria. Os dois vasos podem obstruir. A trombose da veia é quando um coágulo é impactado dentro de alguma veia. O nosso sangue geralmente é fluido. Então, quando ele coagula, ele engrossa, ele impacta e fica entupido ali naquela veia. Se aquilo só ficar na veia, a gente chama isso de trombose venosa. Só que igual a gente falou ali daquela comunicação lá no começo, né? O sangue vem, drena, vai lá para o coração. Depois que ele passa no coração, ele dá uma passagem pelo pulmão para depois voltar para a artéria, para a gente ter esse fluxo. Nessa passagem para o pulmão, se tiver um coágulo, esse coágulo vai ficar grudado ali no pulmão, na circulação do pulmão. E é isso que é a embolia, que isso daí é algo grave. Então, a gente tem que ter essa relação que a trombose pode levar à embolia. E as feridas, elas estão relacionadas, aí a gente volta lá no começo, que são as varizes. Então, alguns pacientes que têm varizes de forma mais grave, eles podem desenvolver feridas na perna, que não é algo comum, mas é algo que nós vemos muito, porque é uma doença que ela não tem um tratamento, às vezes, que as pessoas têm um fácil acesso. É muito comum em pessoas, às vezes, de baixa renda, que não têm um acesso fácil ao tratamento, isso acaba não tratando na hora certa, vamos dizer assim, e desenvolve isso por anos, né? Então, a gente escuta, às vezes, o paciente falando que tem ferida há 20 anos, há 30 anos. Então, mescla um pouco de medo de tratar ou, às vezes, de não ter acesso a serviço de saúde. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem, é claro, fazer as perguntas e observações, espero que façam mesmo, porque nós vamos tentar responder a todos, mas já há, doutora, muitas perguntas sobre tratamento aqui. Sim. E nós vamos segurar, porque nós vamos chegar no tratamento, pessoal. Tenham paciência, nós primeiro precisamos explicar o que são essas doenças, por que elas atrapalham tanto, e nós precisamos sugar esse conhecimento da doutora Melissa para depois chegar no tratamento e ver como é que se corrige tudo isso. Doutora Melissa, vamos adiante então e falasse um pouco sobre varizes.
Sim. Então, a gente comentou da veia normal, né? Fez todo aquele circuito aqui. Se a gente olhar do lado esquerdo, é uma veia normal que tem as portinhas aqui, que são as válvulas que eu falei, né? Então, o sangue sobe, a válvula fecha, o sangue não desce. Por questão genética, por questão daí dos fatores de risco, se a pessoa está acima do peso, se ela teve um número de gestações muito alto, 5, 6, 7, quanto maior o número, mais risco. Se ela fica muito tempo em pé, o que acontece com essa varizes, com essa veia normal? Ela vai se dilatando. E aí aquela portinha que é ali onde está a válvula, ela não consegue fechar mais totalmente. E aí o sangue volta. Então, cada vez mais fica difícil esse sangue subir. Não é que isso vai inchar como se fosse um balão a ponto de explodir, vamos dizer assim. Mas fica uma pressão dentro do sangue, dentro da veia, muito alta. Tanto que o problema, eu comparo às vezes assim, por que as varizes dão problema? Porque nessa região ali do tornozelo, da perna, fica como se fosse uma panelinha de pressão. Dentro da veia, a pressão fica muito alta, porque o sangue não sobe direito. E vaza um vaporzinho ali em volta, que é o que causa inchaço. Vaza esse vaporzinho ali da panela de pressão, que daí, na verdade, são os componentes ali do sangue, né? Célula, líquido, que mancha a pele, que dá ferida, que faz com que cause dor, porque daí a gente tem substâncias de dor que são liberadas. Então, isso que gera, né? Então, essa veia ali dilatada, ela tem uma pressão alta dentro dela, que é diferente da hipertensão arterial, que é aquela pressão que mede lá no braço, né? Que tem que tomar medicação. E aí causam todos esses problemas, né? Os sintomas e as mudanças que acontecem na perna. Que isso que são essas varizes. Dentro da sua experiência, doutora, de consultório, qual é o percentual de consultas que é de varizes mesmo? Varizes é a grande parte, né? Então, se a gente pegar um consultório particular, então consultório privado que tem convênio particular, eu digo que acaba sendo 2/3 do consultório relacionado a varizes e 1/3 que mescla as outras doenças arteriais, aneurisma, problemas de carótida, linfedema. Então, a grande parte acaba sendo de varizes. Às vezes, quando a gente está no ambulatório que é direcionado, então, por exemplo, no hospital que a gente tem um ambulatório de atendimento SUS, às vezes o próprio gestor, né, o postódio, ele já vai fazer uma triagem. Então, lá a gente tem mais casos arteriais, mas é porque é o único lugar que a pessoa pode ir. Mas, geralmente, a maior parte de atendimento de uma rotina vascular é de doença venosa, de varizes, pelo menos uns 2/3. Que Então, aí a isso aqui gente tem a é o carninha exemplo dela. clássico, então, do que a senhora mais vê, né? Exato, exato. Aqui a gente tem dois exemplos. Eu sempre falo, o que o paciente mais se incomoda, às vezes, é aquilo que é o mais leve, que é o roxinho bem escuro, que aparece bem superficial na pele. Então, se a gente olha esse roxinho, que é uma veia que está quase ali à flor da pele, isso tem um nome comprido que chama telangiectasia, que são as aranhas vasculares, que são os vasinhos, né? As mulheres falam às vezes, vou queimar os vasinhos, né? Vou secar os vasinhos. São em relação a isso. Conforme a veia vai ficando mais grossa, ela tem uma tendência a ficar cada vez um pouco mais profunda também. Esse profundo não é que vai estar lá no músculo, é sempre isso ali na pele, na gordura embaixo da pele. Então, a gente tem aí nesse exemplo também uma veia mais verdinha que chama veia reticular. Então, essas são 2 exemplos de veias assim, que são as mais finas, telangiectasias e veias reticulares, que são essas veias bem mais superficiais, e as 2 categorias que a gente fala de mais finas. Porque se ela fica um pouquinho mais grossa, aí sim que a gente chama ela de varizes. Tem até uma classificação de tamanho, né? Ela tem que ter pelo menos 2 milímetros para a gente chamar ela de varizes. Mas essa medida não é para pegar a régua e medir ali na perna, né? A gente faz isso no ultrassom, porque já teve situações uma vez que o paciente falou, não, mas a médica que ela queria dizer se era varizes ou não, ela pegou uma reguinha para medir. Eu falei, não é com régua, não. Isso aqui só mede no ultrassom. Não dá para definir tão fácil assim, não. É. Não é no olhômetro, né, doutora? Não é. E aqui uma variz. E se a gente prestar atenção, ó, às vezes essa disfarça mais. Essa aqui nem aparece tanto como a outra. Mas se passar a mão, sente como se fossem uns relevos, né?
ela tem uma consistência como se fosse fibroelástica, ela é molinha, mas ela afunda. Porque se ela começa a ficar muito dura e vermelha, aí já é um problema, que a gente vai falar aqui na sequência. Mas essa veia que está um pouco mais funda, ela é um pouco mais grossa, se a gente aperta ela, ela é fofinha, isso que é uma varizes. Perfeito. Vamos adiante aqui. E aqui já é uma complicação, doutora. IT é inflamação. O que você pode nos falar dessas inflamações que dá para ver claramente na pele aqui? Sim, porque o que acontece? Aqui a gente já está frente a uma complicação, né? Uma inflamação. Então, aquela veia do slide anterior, que era molinha, que a gente viu o trajeto, se ela inflamar, se ela encher de coágulo ou se ela ficar toda machucada por dentro, ela vai ficar quente, vai ficar extremamente dolorida, e aí o paciente rapidamente ele já quer procurar o pronto-socorro. Ele fala, não, alguma coisa não está normal aqui. Essa veia que é da molinha, ela empelotou. Porque a gente acabou não comentando o que essas pessoas sentem. Então, essas pessoas com varizes e vasinhos, elas têm uma gama de sintomas que variam muito de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa só tem aquela veia bem fininha e morre de dor na perna. Às vezes a pessoa tem veias extremamente calibrosas, né? Isso é comum até pessoas que têm trabalho braçal, se a gente pega às vezes pessoas que trabalham em construção civil, que ficam o dia inteiro para lá, para cá, carrega peso, às vezes eles têm uma veia extremamente varicosa, a gente olha aquilo que até assusta, e ele fala, eu não sinto nada, eu vim aqui porque minha mulher está assustada que eu tenho essas varizes na perna. E aí, até para essa pessoa, eu falo, a gente até vai dar o spoiler lá do tratamento. Essas pessoas não precisam tratar. Se a pessoa tem uma veia de varizes que ela não tem dor e nem complicação, ela só vai observar aquilo. A gente vai esperar esse momento. Mas a gente tem, então, duas coisas que tem que prestar atenção em quem tem aquelas veias. Então, tanto a veia mais grossa como as mais finas. É o que ela sente primeiro. Sente dor, sente inchaço. Cãibra é um sintoma muito comum também, que às vezes as pessoas esquecem de relacionar ele com varizes, a perna cansada, aquela perna que incha no final do dia. E aí a gente começa a ter também as complicações, como a gente mostrou agora naquela imagem. Então, uma pessoa que tem varizes e passa a ter, então, uma inflamação das varizes, que é a flebite e a tromboflebite, isso é um sinal de alerta que ela precisa ser tratada. Ela não pode mais falar assim, doutor, então eu venho aqui uma vez a cada ano, 2 anos, você vai examinar a perna de novo, e se estiver tudo bem, eu vou seguindo minha vida, que eu não ligo para as varizes. Então, aqui já é diferente. Por quê? Feito flebite ou tromboflebite, né, isso aqui são sinônimos, né, a gente chama às vezes de flebite ou tromboflebite, mas são essas inflamações das varizes superficiais. A partir do momento que faz isso uma vez, a veia vai danificar muito, então cada vez essa varize vai ser pior, e corre o risco desse trombo, desse coágulo que está aqui na parte superficial, ir lá para a parte profunda. E aí a gente tem uma trombose profunda. E pode ter o risco da embolia. Aí são doenças mais graves, né? Que envolvem risco até de morte. Deixa eu ver se eu entendi, doutora. Então tem uma circulação venosa mais superficial, que nós falamos até agora, e que pode inflamar, que é o nosso desenho, a nossa figura aqui, desculpe, e essa tem uma comunicação direta com o outro sistema venoso que é mais profundo, que a senhora chamou de principal, em algum momento da sua explanação. E por continuidade, então, essa inflamação pode ir lá para o sistema profundo. Exato, exatamente. Qual que é o risco de uma flebite? Além de gerar desconforto, de gerar dor, existem esses pontos de comunicação da parte profunda. Existe o ponto principal, que é lá na virilha, que é onde a maior parte da veia superficial ela aprofunda para os vasos profundos, mas durante toda a extensão, em toda a extensão da perna, se a gente for pensar em situações que a gente vê comunicações, a gente consegue comunicar superficial com profundo, que a gente chama isso de veias perfurantes, né? Então, a gente tem essas comunicações, que aqui nessa foto, exatamente, a gente tem até uns exemplos aqui. Se a gente olhar o que está azul mais escuro, é veia superficial. O que está azul um pouquinho mais claro é veia profunda. Não tem muito ponto, assim, ó, aqui nesse ponto, a partir de agora é profundo. Elas vão se interligando. Algumas vão passar em mais pontos, outras em menos pontos. Mas a partir do momento que chega nessa parte profunda, porque
Porque a maior parte da drenagem de veia da perna é profunda. Pelo menos 80% do sangue vai estar lá na parte profunda. Que daí é uma outra pergunta que os pacientes gostam de fazer e é uma dúvida que é super, eu falo, super coerente. Mas vai tirar a veia, vai secar a veia, mas o sangue vai passar por onde, né? A gente sabe que essas veias que dão as varizes, elas não passam de 20%, 10, 20% de importância da quantidade de drenagem. Então, a parte profunda e outra característica, a veia, ela tem uma parede molinha, ela consegue estufar um pouquinho para comportar aquele sangue que passava lá na outra veia. Então, dá certo, é algo que dá certo. Tem certas coisas que na medicina são tentadas que não dão e são deixadas de lado, né? Mas os procedimentos de varizes, eles funcionam, sim. O sangue compensa passando para a parte profunda. Doutora, nós falamos então sobre as flebites e tromboflebites superficiais que a gente enxerga, né? Nós vimos ali na figura, é vermelho, é quente, dá febre, como o povo diz, né? Febre no local. Sim. E então, como é que funciona se a pessoa tiver só no sistema profundo esse tipo de flebite ou tromboflebite? É possível ter só nessa parte azul mais clarinha, que nem a senhora falou, Sim. que é o sistema profundo, e não ter no sistema superficial? Sim, pode acontecer. Aí a gente tem que pensar em outros fatores que vão desencadear isso. Às vezes é só o sangue da pessoa que vai ter uma tendência a coagular mais. E aí, no momento que ela vai ficar um pouco mais parada, ela teve um momento que ela fez uma viagem longa, ou ela passava por uma situação em que aumenta o risco. Por exemplo, se ela teve uma inflamação grave. Agora, nessa nossa época de pandemia, foi visto que pacientes com Covid fazem muita trombose venosa, porque o vírus tem uma característica de formar trombo, e a gente via isso, tanto que em algumas situações a gente tinha que manter o paciente em tratamento, e a única coisa que era o risco era ele ter tido, às vezes, essa infecção por Covid. Então, é uma situação que vai se mesclar outros riscos, vai fazer com que esse sangue coagule lá na parte profunda. Então, isso pode acontecer. E isso aparece assim, é uma constante. Eu tenho pelo menos 2 a 3 casos por semana de casos novos de trombose. Essa semana eu já tive 2 casos de trombose diagnosticados. Hoje é quinta-feira, já estou na minha estatística, vamos dizer assim, né? Os pacientes ficam extremamente assustados. Hoje em dia a gente trata essa trombose em casa. Só é internado aquele paciente muito grave, que é uma trombose que pegou lá do dedão do pé até praticamente no umbigo. E aí o paciente pode tomar remédio em casa, mas ele precisa tomar essa medicação. Para quê? Para não deixar esse coágulo aumentar e para não deixar esse coágulo aí lá para o pulmão. Então, até essa imagem que você colocou, doutor Carlos, que a gente tem aqui, lá em cima, uma veia inteirinha tomada pelo coágulo, que o coágulo é isso, vai ser um emaranhado. Às vezes eu explico assim, é um sangue pisado, é um sangue coagulado, mas é um sangue que se organizou, ele vai parecer no começo uma gelatina. E aí, dentro da veia, ele pode, e aí, com o passar do tempo, ele vai ser dissolvido, isso é a melhor coisa que pode acontecer, e ele não vai machucar a veia. Ou ele pode, nesse processo que ele está lá na veia, ele pode sair e ir lá para o pulmão. Então, ele vai passar para o coração, e do coração ele vai para o pulmão. Se é um coágulo pequeno, ele não causa muito dano. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo aconteceu. Mas se é um coágulo grande, ela pode ter falta de ar, dor no peito, ela pode ter uma queda de pressão súbita, porque o coração começa a bombear com dificuldade, e por isso que ela passa a ser uma situação perigosa, que é a embolia pulmonar. Que, então, esse é um dos problemas. Por que trombose venosa é tão problemática? A primeira coisa, então, a curto prazo, ela pode dar embolia pulmonar, e aí a gente tem risco de morte, que isso que é grave. Se o paciente passou por tudo isso, mas o coágulo continua lá dentro da veia, ele vai sendo absorvido aos poucos. E se ele não é absorvido totalmente, aí a gente vai ter também um machucado dentro da veia, que às vezes fica com um monte de cicatriz dentro da veia. E aí que a gente vê aquela situação, a pessoa teve trombose há 10 anos atrás e agora ela tem uma ferida aqui na perna, as varizes pioraram. Então, a gente sabe que pessoas que têm trombose, que não é bem tratado na época, não tomou o remédio que é o anticoagulante, que dissolve isso,
ele vai, às vezes, ter esse risco no decorrer da vida de ter manchas, de ter feridas, porque o sangue não vai circular direito, daí na parte profunda também. Daí não é nem só aquele problema das varizes, mas aquela parte profunda que é a principal ali que a gente falou, que é super importante, ela não vai drenar direito esse retorno do sangue. Então, dessas situações todas aqui, pelo que eu entendi, doutora, a mais grave é essa segunda, porque pode pegar o pulmão, pode pegar um ramo importante aqui no pulmão, e isso faz com que não haja circulação para esse pulmão. E a senhora falou em choque, quer dizer, a pressão vai a zero, o coração não consegue, de forma tão aguda, compensar o efeito de bomba, né? Assim eu estou entendendo. E aí a pessoa pode morrer até, doutora? Pode. Às vezes tem casos de morte súbita que subiu um coágulo tão grande. Aí como é que descobre isso? Na necrópsia, né? Quando a pessoa teve uma pessoa jovem, teve uma morte súbita. O que aconteceu? Formou um coágulo na perna e esse coágulo migrou e impactou e o coração não conseguiu mais bombear. Às vezes isso vem até para a gente como notícia de jornal que a gente vê notícias comuns. Paciente foi fazer uma cirurgia plástica em clínica clandestina, às vezes tinha isso, vai para outro país, né? Antes da pandemia, às vezes iam para países aqui próximos a gente na fronteira ali, Paraguai, Bolívia, e morre em quarto de hotel. Então, às vezes, o que é a causa mais comum? Isso, formou um coágulo na perna, porque fez uma cirurgia, não ficou bem assistida, foi se levantar da cama, esse coágulo sai, impacta ali perto do coração, o coração para de bombear, que isso é muito grave, né? Doutora, a senhora falou que um problema sério, como fator de risco, é o fato da pessoa fazer viagens prolongadas. Isso. Se eu pegar o avião em São Paulo e vier até Los Angeles, aqui perto, ou fizer uma baldeação aí em algum lugar e vir a San Diego, direto onde eu estou, isso aí vai dar umas 12, 13 horas de avião fácil. Isso Sim. aí é fator de risco para mim? O que eu devo fazer para não ter trombose profunda e, portanto, não ter embolia? E digamos se eu de Los Angeles ainda tiver que ir para Tóquio, doutora, aí eu estou ferrado, né? Aí é complicado mesmo, né? Agora, eu vou te mandar a receita da meia elástica já. Eu já vou fazer aqui daqui a pouco. Eu usei o meu exemplo, mas imagine aí de Itajubá para ir a Belo Horizonte, não sei quantas horas são de ônibus, se alguém precisar, ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo. Sim. Imagino já seja um fator de risco também. Sim. É interessante e é super importante falar isso. Inicialmente, a gente sempre pensava assim, vai dar trombose quando eu viajar de avião. E aí a gente só pensava em viagem aérea. Mas, na verdade, esse risco de ter a trombose é em qualquer tipo de viagem, pode ser carro, ônibus, trem, avião, que passe ali 3 ou 4 horas. Então, o meu exemplo aqui, onde eu estou em Itajubá, se alguém quiser pegar um avião, vai ter que ir para São Paulo ou para o Rio, pelo menos são 3 horas de carro para chegar até lá. Então, são 270 quilômetros mais ou menos. Aí eu já falo para todos os pacientes, falo, não, é inevitável. Se você vai viajar de avião, mesmo que seja 1 hora, se você vai pegar um voo de 1 hora, você já ficou 3 horas no carro. Então, já ultrapassou essa etapa. Então, na dúvida, sabe que é uma viagem ali de mais de 150, 200 quilômetros, ou uma viagem de mais de 2, 3 horas, é super importante. A pessoa está em São Paulo, que tem trânsito, vai para o aeroporto, porque esse ficar parado, sentado, com a perna encolhida, geralmente os voos com as poltronas que são pequenas, isso num ambiente que às vezes você esqueceu de tomar água, não pegou a garrafinha de água, ficou desidratado, é por isso que faz mais trombose. Isso era uma dúvida de muito tempo que vários pesquisadores no mundo inteiro faziam pequenos estudos. Então, eles observavam assim, 500 pessoas aqui, 600 ali, sempre comparando. Metade vai com meia elástica viajar, metade não vai. E ninguém chegava a conclusão nenhuma. Recentemente, foi feita uma revisão sistemática pela Cochrane, que é um órgão que faz essas revisões de qualidade, tenho certeza que o Dr. Carlos conhece muito bem. Ela reuniu todas essas informações, esses pequenos estudos, e eles viram que realmente a única coisa que previne essas tromboses de viagem é a meia, e previne, assim, de um modo importante. Então, algo que é recente, essa mudança disso, de enfatizar, sim, use a meia elástica para viajar. Isso realmente faz diferença.
Se a pessoa já teve trombose, então se você me deu esse teu exemplo que você vai lá para Tóquio, mas você fala assim para mim, ó, mas lá em 2015 eu tive uma trombose. Além de usar a meia, às vezes vai precisar tomar o anticoagulante numa dose menor, mas o anticoagulante que tomou lá naquela época que teve a trombose. Então são esses dois cuidados que tem que ter. Usar meia, né? Às vezes tomar remédio, se movimentar durante a viagem, mexer o pé, se hidratar, tem que estar sempre bem hidratado para esse sangue não ficar muito viscoso também. E o álcool tem a ver? Porque às vezes serve um vinho, serve algum aperitivo no voo. Pode-se O beber ou é álcool, problema? o problema é o beber e estar desidratado, porque às vezes a pessoa vai beber um drink, vai tomar um pouquinho ali de vinho, não vai esquecer de tomar água, o álcool tem esse efeito, né, às vezes desidratar, e aí pode acontecer isso, de favorecer. Vou lhe contar uma história rápida, doutora, de um colega nosso, que saiu Sim. de Porto Alegre, foi a São Paulo, de São Paulo a Los Angeles, na época da velha Varig ainda, ele ia dar uma palestra em Tóquio. Por isso que eu falei em Tóquio, porque existia esse voo de São Paulo a Los Angeles, depois a Tóquio. E ele chegou em Tóquio com a dor na perna. Quando saiu do aeroporto, falta de ar, se sentiu muito mal, direto para o hospital, UTI, e fez uma embolia pulmonar maciça. Fez um quadro muito grave, ficou em UTI em Tóquio, não deu a sua palestra, não participou do congresso, é claro. E entre os exames que fizeram foi uma tomografia do abdômen. Doutora, descobriram um câncer no rim dele bem inicial. Olha só. A trombose acabou salvando a vida dele indiretamente. Sim. Né? Sim. Então, só para lhe dizer que às vezes a medicina tem esses imponderáveis. Sim, um mal que veio para o bem. De Exatamente. certa maneira é isso. Muito bem. Vamos adiante. Nós temos agora as feridas, doutora. É meio feia a figura aqui, mas é assim que se apresenta, né? São feridas, úlceras. Exato. E aí, o que a gente tem? Essas feridas que estão relacionadas com esses problemas de circulação, né? Essa má circulação que a gente está falando aqui é mais problema da veia, né? A gente tem ela não numa incidência, né? Então, não são todas as pessoas que têm, mas é um número que chega às vezes a assustar ali, 1% da população. Então, imagina, de cada 100 pessoas ali de uma cidade, você pode ter uma pessoa que tem uma ferida na perna. E 10% das pessoas geralmente têm as varizes, e isso é de um modo geral, mas se a gente for pensar, quanto mais idoso, mais risco. Então, se a gente pegar uma pessoa ali de 60, 70 anos, o risco de ter varizes chega às vezes a 50%. Então, são doenças comuns. Então, essa ferida, se a pessoa mantém essa pressão daquele sangue inadequada, tem as varizes muito grossas que não são tratadas, teve ali a trombose da perna que deixou as veias todas entupidas, aquela panelinha de pressão lá que eu falei no começo, que é aquele sangue que fica forçando ali naquela região do tornozelo, ele acaba vazando ali naquela área embaixo da pele e isso machuca, né, de dentro para fora. E aquele machucado, aquela inflamação que fica ali naquela região, ela faz com que a pele morra ali naquela região. Então, a gente consegue reverter isso tratando as veias que estão doentes e fazendo como se fosse um estímulo de mais compressão, um bombeamento. Aí essa pessoa vai ter que usar faixa elástica, meia elástica, coisas para bombear o sangue de volta. Mas essa ferida ali é como se fosse o pior estágio de quando essa pessoa tem essa alteração desse fluxo da veia. Então, sobra muito sangue ali na veia perto do tornozelo, e esse sangue gera uma pressão muito alta ali na região do tornozelo, que acaba corroendo até, né? Então, isso machuca ali de dentro para fora, formando as feridas. São feridas crônicas, então, não é que faça uma úlcera, cicatrize, faça úlcera, ela está sempre ali, é isso? As duas coisas são possíveis, né? Então, tem pessoas que vão ficar ali, eu tenho essa ferida há 6 anos. Mas, geralmente, o que acontece é, a pessoa faz a ferida, ela fica um tempo em repouso, coloca a perna para cima. Se a gente pensar assim, se o problema é porque a perna está para baixo, o sangue não sobe, qualquer pessoa que você colocar de castigo plantando bananeira por um período ali de 1 semana, 10 dias, isso daí reverteu o problema. Mas não dá para fazer isso, né? É inviável e as pessoas têm rotinas, as pessoas têm afazeres, as pessoas têm que ter a vida normal.
Então, geralmente, a pessoa está mal, ela faz mais repouso, ela deita mais, a ferida fecha. Passa um período, a ferida volta. Então, se a gente olhar algumas pessoas idosas, eu tenho pacientes que falam que têm feridas há 50 anos. Então, ela fala assim, quando eu tive meu segundo filho, eu tive essa ferida. E quem está trazendo ela é o neto, que já tem 30 anos. Então, você vê que é uma vida, né? A pessoa sofre uma vida inteira com essas feridas, às vezes. Uhum. Nós vamos fazer uma pergunta aqui, doutora, que não é diretamente sobre o nosso tema, mas a Julieta pergunta, digamos que é uma consulta. Dona Julieta vem à sua frente e diz: meus pés são quentes, tem dias que preciso até molhar com água fria. Quero saber se tem cura. Eu gostaria de saber da doutora se tem algum diagnóstico da parte de circulação aí, para dizer que os pés são tão quentes que precisam molhar com gelo, com água fria. Sim, é interessante porque como a gente tem esse monte de circulação, né, distribuído, às vezes desregula. É difícil, assim, a gente dar o diagnóstico com pouca informação, né, a gente precisa ter Claro. mais informações, examinar, mas isso me lembra, existe uma doença, que é uma doença até mais rara, que chama eritromelalgia. É um pé quente e vermelho que dói. É o primo quente lá do fenômeno de Renault, né, ele é o inverso aquela mão fria que fica roxa. É como se desregulasse. Eu, às vezes, explico da seguinte forma: dá uma cãibra ali na circulação que os vasos ficam todos abertos. Então, aquilo lá vai esquentar, ficar vermelho, e aí só esfriando mesmo que acontece isso. Às vezes é uma característica da pessoa, mas é uma coisa que incomoda muito, né? Isso daí precisa ser avaliado com atenção, sim. Perfeito. A Viviane pergunta se é verdade que não se opera varizes do pé. Isso é algo que não é... O que não é recomendável? E a gente... Os pacientes sempre escutam isso dos médicos. Não, varizes do pé não podem ser operadas. A gente tem que pensar de duas formas. Primeiro, a maior parte das veias do pé, elas são veias normais. Igual a gente olha na mão, às vezes as pessoas têm a veia bem visível, no pé também vai ser bem visível. Porque às vezes não tem gordura entre a pele e a veia e ela vai aparecer. Tirar essas veias normais, porque às vezes a pessoa acha aquela veia retinha feia. Tirar essa veia normal, às vezes vai deixar o seu pé inchado, porque daí não vai ter onde drenar aquele sangue, não dá para saber como se vai recuperar. Existe uma parte da cirurgia vascular que chama fleboestética, onde alguns médicos tiram todas essas veias de forma geral. Eles usam laser, usam técnicas para tirar, e eles focam apenas nessa parte estética, obviamente tomando cuidado para não ter dano, mas a explicação de não tirar é essa, que às vezes pode inchar, e que outra situação é a seguinte: mexer muito no pé é uma área que tem muito nervo. E se você tira muitas veias do pé, às vezes nesse tirar é inevitável que o nervinho seja machucado também. Então, às vezes, o preço que vai se pagar por tirar aquela veia, que às vezes não é um grande problema, vai ser um pé que vai ter uma anestesia, que você não vai sentir, ou que vai ficar formigando. Então, essas varizes do pé só tem que ser retiradas em última instância mesmo, porque o risco de ter complicações ela é um pouquinho maior. Né? Essa que é a explicação de quem falou isso para você. Eu agora Muito não claro. digo isso. Doutora, a senhora falou em algo que nós não tínhamos tocado no assunto, que era a questão de indicação estética para se fazer algo. Isso é muito Sim. comum? A pessoa senta na sua frente, a senhora de cara vê assim, não, isso aqui melhor eu não mexer. Mas a paciente insiste, não, mas eu não quero isso aqui, está muito feio, eu quero umas pernas bonitas. O que a senhora diz? O que a senhora faz? É bem interessante você tocar nesse ponto. O Brasil, ele tem um apelo estético importante. Então, quando a gente pensa em cirurgia vascular, flebologia, Estados Unidos, Europa, às vezes o foco é diferente. Eu falo, é muito diferente quando eu via um europeu dando uma aula falando sobre varizes, ou mesmo um norte-americano, que quando chega naquela parte dos vasinhos, às vezes eles olham e falam assim, mas para que vai tirar isso, né? Se a doença já está tratada. Mas já existe em todo mundo também esse foco estético, né? Existem médicos espalhados por todo mundo que fazem essa flebologia estética. Aqui no Brasil, a gente tem um meio termo disso. Eu não tenho perfil, né? Eu nem os médicos que trabalham aqui com a gente em Itajubá, de ser
é estritamente estético. Na verdade, eu falo, eu acho que eu mais contraindico o tratamento do que indico. Porque eu tenho que explicar, incomoda realmente tanto? Precisa mesmo? Porque às vezes a pessoa recebe a informação assim, se você não tirar isso agora, vai danificar muito com o passar dos anos. E às vezes não. Às vezes é uma veia que está feia ali naquela região, mas a pessoa não está achando aquilo lá tão feio, ela está com medo de virar uma doença. Você não precisa tirar aquilo se ela não acha feio. Mas se a pessoa chega com esse apelo estético, que é a única preocupação dela, que realmente é o que ela quer fazer, não é errado. Isso no Brasil, né, na cirurgia vascular do Brasil, a gente tem essas condutas estéticas também. Eu sempre tomo esse cuidado para não ser muito, para não exagerar nessas indicações. Eu sempre coloco um limite. O bom é inimigo do ótimo. Os meus pacientes, minhas pacientes sabem que eu nunca levo a ponto de não, quero pernas lindas, maravilhosas, sem zero vaso. Não, eu sempre falo, um vasinho ou outro vai ficar, e de vez em quando a gente vai tirar. Não são todos os cirurgiões vasculares que têm essa fala, né? Às vezes a gente, em congressos, as coisas, a gente até entra em polêmica em relação a isso, né? Mas esse é o perfil que eu sigo, pelo menos. Mas não é errado, né? Pode ser tratado só pela parte estética, sim. Alê Silva pergunta se pode tomar diurético para diminuir os inchaços e se ajuda de alguma forma na má circulação, doutora. Então, o diurético é aquele mais atrapalha do que ajuda, porque o que acontece? Quando você toma o diurético, vai ser uma beleza, vai fazer um monte de xixi, se a perna estiver inchada, vai desinchar, só que você vai perder água. E esse líquido lá que a gente falou, da panelinha de pressão, das varizes, ou mesmo dos linfáticos, ele não é só água, ele tem também outras substâncias, ele tem proteína, célula, e aí cada vez mais esse inchaço passa a se tornar um inchaço duro. Então, usar de vez em quando, às vezes, é a estratégia do médico, quando é um inchaço muito grave, que precisa ali de um auxílio. Mas, às vezes, esses usos crônicos por um problema de circulação, eles vão prejudicar, porque eles vão tirar o líquido, mas a pele vai ficando com um inchaço, aquele resto, né? Então começa a se formar tipo uma fibrose. Então tem que ser bem avaliado caso a caso, que não é o ideal. A Marilene diz que a cunhada perdeu a perna essa semana por causa de uma ferida. Provavelmente tinha outros acometimentos aqui, uma infecção, diabetes, algum outro tipo de problema, né? Isso. Porque as feridas, às vezes, não são só de varizes. Perder a perna por uma ferida de causa de varizes é muito, muito raro. Tanto que os pacientes vêm com esse medo e eu sempre falo, não vai perder a perna por causa disso. Isso daí é algo que eu sempre falo. A gente vai tratar, isso vai melhorar. Mas, às vezes, como o teu caso falou, outras doenças, diabetes, falta de circulação arterial, isso aí é mais comum acontecer, essas cirurgias desastrosas que são as amputações. Às vezes é a situação salvar a vida ou salvar o membro, né? Infelizmente, chega numa situação dessa. Veja que os nossos ouvintes fazem perguntas ótimas aqui, né? Às vezes nós esquecemos de comentar algo, eles nos puxam a orelha e nos avisam, olha... Nos lembram, né? Isso é muito bom, A Alê Silva pergunta também sobre fibromialgia, se pode piorar a circulação. Tens alguma experiência com isso, doutora? Só se tiver alguma outra doença reumatológica, outra doença inflamatória junto, né? O que acontece é que, assim, como sente dor, às vezes as dores se mesclam, né? Então, às vezes tem a dor das varizes, que junto com a fibromialgia sente dor, mas piorar a circulação, eu não tenho nem essa experiência, nem esse conhecimento sobre essa informação. Não, a fibromialgia per se não traz, não existe acometimento do sistema circulatório, seja venoso, arterial, seja linfático. A doutora lembrou muito bem, alguns pacientes têm a fibromialgia secundária a uma doença autoimune, pode acompanhar o lúpus, uma vasculite, uma artrite reumatoide grave, e às vezes se confunde, isso sim. Mas as pessoas que têm só fibromialgia, normalmente, se tiver problema circulatório, são duas doenças independentes. Eu confirmo isso, eu concordo com a doutora Melissa. Deixa eu ver se tem alguma outra observação aqui, senão nós vamos ir adiante. A Rosana disse que teve trombose na veia plantar, fez 3 meses, tem muitas varizes. Quando ficar bem, posso fazer cirurgia?
E essa trombose nessa veia dói, porque quando pisa, é um lugar bem chato. Aí, o que a Rosana vai ter que fazer é fazer uma avaliação depois de um tempo. O seu médico vai olhar se essas veias desentupiram, ele vai ver se tem realmente essas varizes com relação ou não, né, dessa trombose, porque ter a trombose, tendo varizes, é mais um motivo daí sim para operar as varizes, porque às vezes essa trombose veio por causa das varizes, que é aquele sangue que estava mais estagnado. Mas tem que ser bem avaliado daqui um tempo precoce, assim, né? 3 meses, 6 meses, para ver se já dá para fazer essa cirurgia. Tem que ter todos os cuidados, mas na verdade acaba sendo, não é nem contraindicação, é o contrário, é mais uma indicação que tem que cuidar. Maria Josélia diz que usa muita água com gelo para esfriar os pés. Tem muitas veias salientes e muitos vasinhos. Além pés e mãos dormentes, pergunta se isso é normal. Essa deve ser uma queixa comum no seu consultório, né? Sim, é isso de sentir, né, e botar o pé para esfriar, isso acaba dando um pouco mais de conforto, né, dos vasinhos. E essa dormência é algo que pode dar isso em problema de circulação, pode dar em problema neurológico, pode dar em problema reumatológico. Então, os pacientes acabam sentindo muito isso. Problema ortopédico, né, às vezes tem túnel do carpo, que formiga a mão, as hérnias, né, que às vezes formigam, mas pode ser problema de circulação, sim. Tem que ser avaliado para examinar e ter essa informação. Doutora, vamos entrar na situação dos linfáticos agora. Nós estamos vendo aqui em verde. Por que nas gravuras médicas, doutora, o sistema linfático sempre é verde? É verdade, eu não vou saber responder, agora você me pegou. Eu vim em homenagem aos linfáticos, então, hoje. Pois é, não, eu me dei conta disso agora. Porque teria que ser amarelo, né, se fosse para indicação, mas é sempre em verde. Em geral é verde. Azul com vermelho não é verde? Pode ser isso. Pode ser isso, né? Alguém fez cores complementares ou superponíveis aí. Quais são esses problemas, doutora? Então, vamos lá. Então, a gente falou lá dos linfáticos, né? Só para a gente relembrar que eles drenam aquele líquido que sobra, e quando não funciona, a gente chama isso de linfedema. Então, edema, né, significa inchaço, e linfedema é um inchaço de líquido linfático. E isso decorre nas pernas, isso é comum acontecer, nos braços é comum acontecer depois dessas cirurgias de mama, principalmente, mas nas pernas, uma das causas comuns é pós-cirurgias grandes ou machucados graves nessas pernas, né? Porque isso deve machucar os linfáticos, ou pós-infecções. Então, se a pessoa tem uma infecção, que a gente dá o nome às vezes de linfangite, ou de erisipela, que também é um tipo de linfangite, mas é de uma bactéria específica, isso destrói os linfáticos, e aí depois disso a pessoa não consegue drenar esse líquido e a perna incha, né? Então a gente tem aí essa causa. A gente tem esse exemplo aqui de esporotricose também, mas é relacionado a um outro tipo de agente, que daí que não vai ser uma bactéria, né? Mas também é uma inflamação relacionada aqui a esses vasos linfáticos. A esporotricose é aquela doença do jardineiro. O pessoal que lida com rosas, muitas vezes tem inflamação na perna, inchaço, e é como se fosse uma erisipela, mas na verdade é esse fungo aí que penetra, pode dar inclusive na mão, no braço, e eu acho que até nós temos algum exemplo aqui para mostrar para o pessoal depois, doutora. Esse é um exemplo de linfedema, a senhora pode descrever para nós essa figura? Sim, aí o que a gente vê aqui? A pessoa tem o dorso do pé, né? Então, assim, em cima do pé, ele é inchado, os dedos são inchados. Existe até, na hora de examinar, se a gente tenta pegar o dedo, é como se fosse bem espessa essa pele do dedo. A gente não consegue juntar muito essa pele. Então, é um inchaço que não fica só até ali o tornozelo. Ele pega o pé inteiro e ele pega também os dedos do pé. Isso já faz a gente pensar. Então, essa doença que chama linfedema é uma doença que clinicamente, então não precisa nem de muitos exames para complementar, para ter certeza, mas que clinicamente a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Então, é dessa forma, através dessa identificação do inchaço. Eu acho que eu estou vendo até aqui, doutora, nesse pé esquerdo, alguém comprimiu aqui para mostrar que é um edema depressível, pelo menos nessa paciente, isso. né?
Assim me exato. parece. Tá uma marquinha ali. Pode ser que Aham. ele aperta e Mas, esse inchaço desce. quais são os sintomas disso aqui? A pessoa vem e diz assim, minha perna está inchada, ou a pessoa vem e diz assim, está me doendo a perna? As duas coisas podem acontecer. Ou ela nota que sempre está inchado, isso às vezes demora anos para ela procurar atendimento médico, ou às vezes ela passou por um momento que era aquele que inflamou, ficou a perna muito danificada, e depois ela viu que não desinchou depois daquilo, mas algumas pessoas também sentem dor. Aqui vai ser uma dor, uma sensação de peso que vai incomodar ela. Não é a dor que deixa de cama. Às vezes eu falo, é a dor que deixa de mau humor, é aquela dor que fica constante o dia todo, que deixa a pessoa extremamente cansada, mas pode doer sim. Na minha experiência, doutor, alguns pacientes, quando isso aqui cronifica um pouco mais, vêm à consulta com dores nos tornozelos, achando que é reumatismo. Exato, Isso lhe exato. acontece também? Às vezes, ao contrário, vem o reumatismo achando também que é linfedema, mas acontece, meu tornozelo, é interessante, às vezes eles vão para um especialista, a gente sempre acha que para gente que está vindo, o paciente tinha que ter ido para outro especialista, e não para mim, eu até fiquei mais confortável de ouvir isso. Interessante, né? Mas para mim o diagnóstico sempre é muito simples, porque isso aqui em geral é pior de tardezinha, entrada da noite, principalmente se a pessoa fica muito tempo sentada na frente da televisão, ou fica lendo, costurando, né? Não se mexe. Sim. Tem algum processo prévio, por exemplo, a pessoa pode ter isso unilateral, ela fez uma prótese de joelho, destruiu os vasinhos linfáticos durante a cirurgia, eles não se reformam, que nem a senhora disse, e dali a pouco eles vêm lá dizendo, meu tornozelo, eu estou com artrite no tornozelo, o que eu tinha no joelho agora está no meu tornozelo, não me diga que eu tenho que operar. E eu vou lá olhar e é essa perna inchada aí com linfedema, na verdade, o processo é bem diferente, né? Muito interessante. É verdade, então. Verdade, confunde. E eles procuram quem eles vendam como primeiro problema mesmo, né? Isso é verdade. Claro. Eu vou colocar aqui uma observação da Léa Batista, ela disse que acabou de sair do angiologista. Ela tem da sinceridade, ela tem vasinho, está com edema. A perna e pé estão doloridos, a pele escureceu. E ela recebeu Bactrim e Diprospan, que é uma injeção de corticoide de depósito. Além disso, ela diz que está com linfangite, ela é sedentária e está muito preocupada. O que a senhora poderia comentar assim só no geral, assim, sem entrar em detalhes específicos da indicação? Sim, isso é uma perna inchada que está de um aspecto recente, né, vermelho. Às vezes a gente tem isso como essa complicação que é uma inflamação. E se tem relação com bactéria, a gente tem que fazer tratamento com antibiótico, a gente tem que fazer o uso de medicações que vão fazer essa desinflamação, e é um período que tem que ficar em repouso, né? Fazer esses exames de ultrassom para descartar também os entupimentos é super importante. Então, existe todo um fluxo de atendimento quando a gente tem esses quadros que, de repente, muda, né, de um dia para o outro, né? De repente, inchou, ficou vermelha. Pode ser trombose, pode ser flebite, pode ser erisipela. Por isso que é importante associar esse exame físico, né? O médico, ele vai ver o especialista, às vezes vai ser especialista, às vezes vai ser mesmo no pronto-socorro. Vai ver todos esses dados, vai ver se precisa ou não fazer algum exame, né? Um exame complementar, e aí instalar já o tratamento. Né? Quanto antes tratar, melhor resultado. Então, ela está usando antibiótico e está correto, né, pelo que nós conversamos, em geral é uma infecção, tem uma bactéria, mas ela está usando corticoide também. É comum essa indicação, doutora? Às vezes sim, às vezes esse processo inflamatório, né, se o paciente não está com uma infecção muito grave, porque daí junta também essa inflamação, aí usar o corticoide por um período curto, isso vai fazer com que melhore mais rápido, né, que melhore tanto os sintomas como melhore também a dor. Perfeito. Nós temos aqui um exemplo de linfangite, se a senhora puder nos explicar. E aqui é bem interessante, né? Tá ali com a marquinha da caneta perto do punho, a gente tem ali como se fosse um machucadinho. E aí o que acontece? A nossa pele, ela tem bactérias. A gente tem normalmente uma quantidade de bactérias que não nos prejudica, mas onde a gente encosta, né? Em qualquer lugar do ambiente, a gente tem essas bactérias que estão ali numa quantidade sem causar dano.
Se a pele é perdida ali, se machuca, um arranhado de um bicho, um espinho, um machucado com uma faca, qualquer coisa, aquela integridade, né? A pele sai e essas bactérias da nossa própria pele, né? Ou mesmo, às vezes, se sujar, né? Vamos supor que aí teve contato com outras bactérias. Elas entram por essa solução, né, por esse caminho, e ali a gente tem o caminhozinho vermelho, que são dos linfáticos. Então, ela foi inflamando ali os canais linfáticos, subindo ali até perto do cotovelo, né? Então, pode ver que tem umas marquinhas ali de caneta, com esse intuito de, ó, se piorar isso daqui, ó, se passar dessa linha, é ruim, tá aumentando. Vamos marcar aqui até onde que tá inflamando, para a gente saber controlar a doença, mas trata com antibiótico, né? Isso daqui é uma situação que tem que tratar com antibiótico. Então, Senão essa não marca melhora. aqui não foi só para mostrar na fotografia, né, doutor? Isso aqui provavelmente é uma tinta indelével, não vai sair no banho, que é para o médico acompanhar o processo, é isso? Isso, exatamente. Interessante. E até... Muito bem, nós chegamos no ponto em que nós vimos conversar sobre métodos diagnósticos, doutora. Esse ultrassom com Doppler, a senhora manda fazer ou a senhora já faz na hora do exame físico? Eu vejo muitos colegas angiologistas já fazendo esse exame ali na hora. Cada vez mais. Hoje em dia, com o tempo de todo mundo é curto, né? E às vezes as pessoas querem essa resolutibilidade de uma velocidade maior. Então, se tem o tempo disponível, eu até deixo minha consulta hoje em dia um pouquinho mais aberta, para, nos casos que eu preciso fazer o exame, eu já fazer isso e não atrapalhar o restante do atendimento. Mas pode fazer na hora ou pode agendar para fazer depois. E para que é feito? Na verdade, em cirurgia vascular, a gente considera isso como já parte do exame físico. É muito difícil um cirurgião vascular só examinar, palpar, né, mexer e não querer ver por dentro como que está passando esse fluxo. Eu sou uma dessas que, se eu não tiver a imagem de Doppler, eu não consigo raciocinar de uma forma completa. Eu vou fazer algumas suposições. Mas o ultrassom com Doppler é o quê? É um ultrassom igual aquele que mulher gestante faz, né, para ver o bebê dentro da barriga, só que ele tem um dispositivo lá no computador que ele consegue ver o fluxo do sangue. Então, ele deixa aquilo colorido ou em azul ou em vermelho, e a gente consegue saber para que lado que o sangue está indo. E aí a gente vai passar aquele aparelhinho ali que está na mão desse exemplo ali, que ela está com um transdutor, é o nome disso, vai passar esse aparelhinho em cima das veias e em cima dos vasos principais. E aí a gente vai vendo todas as estruturas, todo o fluxo. Todo técnico de ecografia faz esse exame sorrindo, que nem essa moça aí? Não. Olha, isso é algo que é interessante. Nos Estados Unidos, quem faz é técnico, né? Isso. Exame de ultrassom. No Brasil, quem faz é médico. Eu lembro, quando eu estava na residência, eu às vezes mencionava, eu quero ir embora para os Estados Unidos. Eu gostava já muito de ultrassom. Daí as pessoas falavam para mim, mas você vai fazer ultrassom lá, daí você não vai ser mais médica? Eu, como não? Eu vou sim, eu vou ser uma médica que faz ultrassom. Mas daí depois eu fui ver que não existe essa possibilidade aí, né? Eu tive que fazer um exame aqui de rotina, uma ecografia abdominal logo que eu cheguei. E aí a moça se apresentou, que nem essa aí, alegre, o senhor veio aqui fazer o exame, nós vamos fazer assim, assado. E eu comecei a conversar com ela como se médica fosse. Sim. E depois, lá pelo final do exame, eu perguntei, como é que está isso? Como é que está a próstata? Como é que está? E ela me disse assim, não, eu só faço o exame, eu só sou técnica, eu não estou autorizada a comentar nada com o senhor pergunte para o seu médico depois. Exatamente. Exatamente isso que a gente escuta. Eu nunca passei por essa situação aí, mas Aí eu aprendi, fiquei corado, eu não sabia da situação. Esse aqui é um outro exame da situação linfática, doutora, só poderia nos explicar o que são essas estrelinhas aí? Sim, esse exame chama linfo, né? Então, lá, ali de linfático, cintilografia. Então, cintilografia também é um exame como se fosse uma foto, só que ao invés de usar contraste igual o iodo ou o contraste que usa na ressonância, ele usa, na verdade, um componente que ele é um radioisótopo, né? Então, na verdade, ele é uma substância que, quando ela é injetada no corpo, ela vai como se fosse brilhar naquele órgão, naquele
tecido que a gente quer observar. Então, aqui a gente tem, nessa letra A, como se fosse o caminho normal ali dos linfáticos, né? Injetado no pé, é um exame que precisa fazer uma injeção ali na região do pé, que isso é dolorido, mas ele sobe ali o caminhozinho até as bolinhas ali na virilha, que é onde ele drena. Então, isso aí está funcionando normal. Se a gente olhar ali no B, foi injetado também no pé, mas não subiu nada. Então, essa pessoa, ela não tem linfático aqui, né? Então, danificou. Ela pode ter nascido sem linfático, ou ela pode ter tido uma inflamação que aconteceu isso. Ou se não, como nesse exemplo C, ele até sobe, mas ele pega caminhos alternativos. Então, faz até o desenho da perna. Se a gente usar aqui um pouquinho de imaginação, é como se fosse o contorno da perna da pessoa. Então, ele está vazando, né? Então, isso daqui, o nome disso, numa linfocintilografia, é refluxo dérmico. É como se vazasse na pele aquela linfa. E tudo isso, na verdade, é para a gente entender o quê? Qual que é o problema linfático que está acontecendo? É um exame que é importante, mas ele não é, assim, fundamental para o diagnóstico. A gente consegue fazer só diagnóstico clínico também. Então, não é sempre que ele vai ser realizado. Ele vai ter algumas indicações. Os convênios, o SUS, pagam esse exame aqui, doutora? Pagam. Esse é um exame que eu não tenho problema para solicitar. Poucos profissionais solicitam. Até no SUS é feito super rápido, porque eu acho que aqui até na região a única pessoa que pede linfocintilografia no SUS acaba sendo eu mesmo. Então, eles fazem. E não é um exame tão caro, né? Mas dá bastante informação. Então, eles conseguem fazer sim. Informação técnica só para mim agora, doutor, os ouvintes não estão ouvindo. Isso aqui é feito com Tecnésio 99? Pode ser Tecnésio. Certo. Tecnésio tem um outro, que agora eu não vou me lembrar, mas é marcador com... A senhora disse que isso aqui é dolorido. Quão dolorido é isso, doutora? É uma agulha fina que injeta uma quantidade ali de 0,5 ml, mais ou menos, entre o segundo e o terceiro dedo. Então, é uma área sensível. É difícil a gente medir a dor, né, de uma pessoa para outra. Tem pessoas que não vão sentir tanto, mas se a pessoa é dolorida, né, vamos pensar aquela pessoa que tem um limiar de dor baixo, ela vai achar aquilo bem desconfortável. Que é como se fosse tomar uma vacina, né, uma injeção, mas ali na região do pé que é mais sensível, né? Não precisa de anestesia, não precisa estar sedado para fazer isso, mas é desconfortável. É feito com aquela seringa de insulina, aquela agulhinha bem fininha, ou a agulha normal? A agulhinha de insulina, não pode ser uma agulha mais fina. Eu até não sei se isso é padronizado em todos os serviços, é uma boa pergunta. Até é interessante, eu vou até verificar como que é feito aqui no laboratório da região que faz. Eu imagino que quanto mais fininha a agulha, talvez menos incomode, né? Sim. E não se faz com anestesia local, doutora? Não, porque você vai atrapalhar essa injeção ali. Às vezes, se você vai misturar o anestésico, porque ele precisa ser absorvido, né? Você precisa injetar aquilo ali no subcutâneo, né, embaixo ali da pele, para ele ser absorvido pelo linfático. Então, se você injetar, vamos supor, um anestésico ali naquela região, ele vai se misturar e isso vai acabar atrapalhando. Não vai fazer uma boa leitura. Última pergunta, curiosidade minha. Se nós injetamos esse contraste radioativo e fazemos uma cintilografia, e essa injeção foi feita na veia ou na artéria até, o exame pode ser feito logo, porque a gente injetou direto dentro do vaso. Nesse caso aqui, a gente injeta nos tecidos, eles tem que haver uma absorção disso para os linfáticos, leva um certo tempo. Esse exame, o paciente fica quanto tempo no gabinete lá da medicina nuclear? Eles têm um protocolo de 30 minutos e 30, 60 e 90. Em locais que fazem de uma forma bem detalhista, eu já vi eles trazendo fotos para mim com 48 horas. Então, assim, eles pedem para o paciente ir e vir. Eles tiram uma imagem e falam, volta daqui... 1 hora não que eles pedem para esperar, mas volta agora daqui 2 horas. Aí ele vai e volta. Mas eu já vi foto de 24 horas e foto já vi de 48 horas. O paciente, depois de 2 dias, ainda tinha um radioisótopo no pé, que não tinha drenado nada. Depois acabou diminuindo, né? Mas ainda tinha resquício. E mesmo interessante... com suas atividades normais, eu imagino. E é aquele inchaço gigante. E isso é super interessante porque
Se o técnico injeta errado, se ele pega uma veia sem querer, esse radioisótopo vai direto para a circulação da veia e sobe, ele não vai ficar ali para ser absorvido para o linfático. Então, uma forma de ver se o exame foi feito, bem feito ou não, é ver se o fígado apareceu logo no começo. Então, quando eu pego uma imagem, e isso eu aprendi com uma médica que fala, ela foi minha madrinha, infelizmente a gente perdeu ela agora na pandemia por Covid, mas ela foi minha madrinha de cirurgia vascular, ela que me ensinou isso, ela se pegou um exame e o fígado apareceu, não vale, não conte, porque ele vai mostrar daí a veia, ele não vai estar mostrando só linfático, ele vai estar subindo um pouco por veia e o fígado já vai estar aparecendo. Então, é algo que tem que prestar atenção. Daí você vai achar que está normal, né? Tem que ser um bom serviço para verificar isso, então, né? Isso. Uhum. Doutora, nós deixamos passar, eu gostaria de voltar aqui, já que estamos falando de linfáticos, nessa situação que o povo chama de elefantíase. Eu gostaria que a senhora nos dissesse do que se trata, e nós sabemos que tem a ver com o sistema linfático também. Sim, aí o que acontece? Se a gente tem esse inchaço de uma forma deformante, a gente pode chamar isso de elefantíase. Então, é aquele inchaço de linfedema que deforma a perna. Eu nunca gostei do termo elefantíase, porque eu acho que deixa a pessoa se sentir muito mal, né? Então, dá a impressão que alguém apontou para ela e falou, ai, olha lá, ela tem elefantíase. Então, até quando eu ensino isso para os alunos da graduação, eles trazem isso que a gente aprende lá no ensino médio, né? Que é elefantíase, que tem filariose. E aí eu tento tirar um pouco essa fala. Mas, por definição, a elefantíase seria aquele linfedema deformante. E é comum esses deformantes serem, às vezes, em decorrência de uma infestação, que é por essa filária, que é um elemento que fica, a filária, né, que é essa representação como se fosse essa cobrinha, essa minhoquinha, ela se instala dentro do vaso linfático. É um parasita que fica dentro do vaso linfático. E aí ele entope. E daí é uma mistura de entupimento pela larva, né, pelo verme, e a inflamação que fica em volta. E geralmente são quadros bem graves. Aí tem que tomar uma medicação específica, e aí a gente faz todo o tratamento, mas são quadros mais graves. Na África é muito mais comum. Há uns 20, 30 anos atrás, na região norte, Pará, Amazonas, Amapá, era mais comum. Acho que em Pernambuco também eles têm uma experiência maior com elefantíase por filariose, mas aí era feito, igual tem campanha de dengue, né, que quiser, é por mosquito também, né? Mas igual a campanha de dengue, vai lá o agente, vê se tem foco, isso era feito muito nessas regiões e acabou diminuindo, ainda bem, né? Porque é uma doença muito triste. Doutora, vamos chegar ao nosso segmento de tratamentos, então, que é fundamental, o pessoal está aguardando, nós tivemos várias perguntas aí, que com certeza estarão sendo respondidas agora. O que não ficar claro, por favor, vocês anotem. Vocês estão vendo aí que nós estamos respondendo praticamente a todas as inquisições. O que for de sistema circulatório, venoso e linfático, é com a doutora Melissa mesmo. Doutora, tratamento com medicação, posso usar vitamina, posso usar suplemento? O que eu uso se eu tiver varizes, por exemplo? O nome da medicação para tratar as varizes, né? O que a gente vai tratar? Vai sumir a varizes? Não. Vai murchar? Não. Vai apagar? Não. Eu sempre falo para os pacientes, no Brasil não é permitido fazer propaganda de medicação na TV. Então, aquelas medicações tem propaganda na TV, na verdade, elas não são medicações, elas estão numa dose muito reduzida, ou elas não têm um efeito ali como remédio, mas como às vezes até é vendido como um alimento. Então, as medicações que a gente usa para varizes são para melhorar dor e para melhorar sintomas de inchaço. Elas não vão ter aquela fase milagrosa de passar um creme e desaparecer, ou tomar um remédio milagroso e a veia sumir, substituindo às vezes outros tratamentos. A gente chama esses remédios de remédios flebotônicos. Então, eles fazem com que as veias funcionem melhor. O que a gente tem basicamente? Grande parte dos remédios são até derivados de planta. A gente tem Pinus pinaster, a famosa castanha da Índia, diosmina, esperidina, que eles entram às vezes até em categoria de remédio fitoterápico mesmo, que é feito de planta, e
uma classe que é de remédio sintético, que é um que chama dobesilato de cálcio. Então, são remédios que melhoram o inchaço, melhoram a dor. E como que a gente escolhe? Se a pessoa tem varizes e tem sintoma, né, dor, inchaço, eu escolho mais ou menos uma medicação e ela toma ali uns 30 dias. E é um teste, não é uma experiência, um experimento com a pessoa, né? Ninguém vai testar algo que não é para aquilo. Mas se para aquela pessoa for bom, provavelmente ela vai usar aquilo como aliado. Mas para algumas pessoas não faz diferença. Então, às vezes, se o remédio não está fazendo diferença, também não vale a pena ficar tomando, né? Então, tem que ver se aquele remédio para as varizes, para aquela pessoa que tem varizes, se ele vai funcionar. Porque não é igual um remédio de pressão, às vezes, que é mais exato, né? Um remédio para o coração, um anticoagulante, né? Um remédio que tem um efeito ali mais certeiro, né? Ele ajuda a circular melhor, mas aí vai depender muito de pessoa para pessoa, qual que é o tipo de doença de varizes que ele vai ter. Doutora, afinar o sangue adianta? Tem gente que me pergunta se pode afinar o sangue para melhorar a circulação das varizes. Aí não dá diferença, né? Na verdade, isso não vai ter melhora. O que a gente tem que lembrar aqui do afinar o sangue é lá daqueles casos da trombose e da flebite. Aqueles pacientes que tiveram ali a complicação, esses vão tomar os anticoagulantes para afinar o sangue. Que aí a gente tem drogas que são mais antigas, né? Heparina, varfarina, mas a gente tem drogas mais novas, a pixabana, rivaroxabana. Todos esses nomes que eu estou falando são os nomes gerais, tá? Não tem nenhum nome específico de laboratório. Então, são drogas que estão numa trombose, numa embolia, a gente vai afinar o sangue, aí sim, funciona para não formar coágulo, mas nas varizes não. É só, os remédios são mais para estimular esse fluido de sangue dentro da veia. Então, se eu tomar vitamina A, vitamina B, vitamina D, não vai estar modificando muito a questão de varizes, por exemplo. Não tem comprovação disso. Às Tá. vezes a pessoa até fala que melhorou, né? Eu comecei a tomar e melhorou. Então, às vezes eu tenho situação assim, tinha cãibra, tomou magnésio, melhorou. Podia ser essa deficiência, mas ainda tem as varizes, aí vai ficar incerto. Cientificamente, a gente não tem nada comprovado em relação a isso. Perfeito. Muitos pacientes chegam tomando castanha da Índia, que a senhora citou. Qual é a indicação e se tem para-efeitos a castanha da Índia? A gente tem, uma das medicações que é utilizada, não é hoje em dia que é mais utilizada. Tem que tomar cuidado em relação à dose, né? Então, desde se usar dose muito baixa não vai fazer muito efeito, doses muito altas elas podem ter um efeito de irritação gástrica, ou às vezes o paciente tem intoxicação, isso acaba não sendo algo que é o que preocupa, mas principalmente irritação gástrica, né? Mas toma castanha da Índia, sim. Tem que ver também procedência, porque às vezes eu falo, essas medicações das propagandas, às vezes tem que tomar certos cuidados, né? Claro. Aqui nos Estados Unidos tem uma indicação, às vezes eu encontro, de pessoas usando picnogenol, que é um termo aí que abrange várias antioxidantes, mas o principal é um que a senhora citou sobre os pinheiros, a casca do pinheiro. Isso funciona? Como é que a senhora usa? Funciona. Esse que é o Pinus spinacer é um flebotônico também. Ele, além de ter esse efeito dessa melhora da circulação, ele tem um efeito em mancha. Então, aquela perna que está um pouco mais escura, aquelas varizes que estão um pouco mais manchadas, às vezes elas clareiam um pouco. Mas não são mágicas, né? Eu falo, essas drogas nenhuma tem um efeito tão pronunciado, mas é mais um acessório. A gente tem que usar as medicações como acessórios. Perfeito. Doutora, procedimento tipo escleroterapia, como é que funciona isso? E o que a gente tem? Aqui, esses dois exemplos são de vasinhos mais finos, né? Então, se a gente olha um vasinho bem perto da pele, eu posso ou secar ele com laser, né? Eu posso usar um tipo de energia que é externa e ele dispara, como se fosse laser para depilação, esses lasers mas aí é um outro tipo, que ele vai secar esse vasinho, ou eu posso injetar uma substância. Aqui do lado direito é um exemplo de uma injeção de uma espuma. Tá? Essa espuma é uma substância que machuca a veia por dentro. Então, isso daqui a gente pode utilizar para secar essa veia. Essa espuma, às vezes, eu consigo usar em veia um pouco mais grossa.
Eu posso usar ela também numa veia mais grossa. Mas, basicamente, quando são esses vasinhos mais finos, ou usa laser, ou usa essas aplicações, que pode ser espuma ou, se não, líquido. E o líquido mais comum que a gente usa é a glicose hipertônica, que é uma glicose mais concentrada. O pessoal pergunta se isso aqui dói e se deixa alguma marca, doutora. Eu sempre brinco e falo, quando faz comigo, não dói. Que eu falo, o que acontece? A agulha é fina, não é para doer, tá? Se a injeção, se a gente olhar aí nesse vídeo, é a pontinha da agulha só que entra em contato, né, com a veia, é muito pouco, né? Não é nem como se fosse uma agulha de insulina, né? É bem superficial. Então, não dói tanto. Se rompe o vasinho na hora de injeção, se acaba tendo um extravasamento, às vezes dói um pouquinho, tá? Mas não é para ser um procedimento extremamente doloroso. Existem pessoas que são mais sensíveis, existem procedimentos que são mais dolorosos. Tanto que existem alguns médicos que hoje em dia fazem isso com óxido nitroso. Eles fazem inalação de óxido nitroso, o paciente respira aquele óxido nitroso, ele fica sedado, isso no consultório, enquanto faz o tratamento dos vasinhos, né? Porque não dá para anestesiar a perna toda para fazer esse tratamento. Mas é variável, né? Então também depende do que a pessoa sente, né? Do limiar de dor dela. E a Viviane pergunta se deixa a pele manchada, doutor. Deixa. Até nesse próprio exemplo aqui que eu coloquei, você deu o zoom, eu lembrei desse caso aqui. Se o vaso ele fica muito escuro e inflama, ele vai juntar uma manchinha dentro dele. E aí essa manchinha, ela vai manchar. Essa manchinha vai permanecer. É como se fosse um sanguinho que vai ficar coagulado, ele vai irritar a pele e vai manchar. Então, espuma, ela não é um método que promete o melhor resultado estético. Geralmente, espuma a gente tem que utilizar para pessoas que não têm muita preocupação estética e que têm problemas de varizes um pouco mais graves, que nem eu até coloquei aquele exemplo ali da espuma que injeta no vasinho, que é um pouco mais visual, mas geralmente espuma eu uso em veias mais grossas em pessoas que têm doenças mais graves. Por quê? Porque sempre existe esse risco. Vai manchar? Eu falo que vai manchar em todos, então a espuma não tem um resultado estético bom. A Josélia pergunta quais dos dois é o melhor de fazer. É complicado responder porque é tão variável. Um é melhor para um vasinho mais fino, o outro é melhor para um vasinho mais grosso. Às vezes o laser é mais caro, a aplicação com líquido ou espuma pode ser mais barata. Um tem um resultado mais lento, o outro depende se tem veia grossa ou veia fina. Então, assim, Maria José, a gama de informações que a gente precisa coletar para escolher qual que é melhor, e mesmo assim, às vezes no meio do caminho vai mudar um pouco o plano, né? O planejamento do que vai ser melhor. A gente não consegue ter essa resposta tão simples. A Viviane pergunta também se a espuma gera trombose. É um dos grandes problemas de espuma, tá? Então, o que acontece? Eu vou injetar espuma dentro de uma veia. Se eu não faço olhando com ultrassom, então é muito importante, sempre que vai fazer tratamento desse com espuma, que o médico tenha esse ultrassom junto na hora do tratamento. Na hora que eu estou injetando espuma, eu olho dentro da veia para ver onde a espuma está indo e para onde que ela está caminhando. Porque se eu começar a injetar muita espuma e ela sair daquela veia que eu quero tratar e for para uma veia mais profunda, aí ela pode fazer trombose. Porque a espuma, ela é um produto que machuca a veia por dentro, porque eu quero secar essa veia. Só que se eu distribuir essa espuma para as veias profundas, aí ela vai machucar a veia profunda e faz uma trombose. Porque o que a gente gera numa veia superficial com espuma é uma flebite química. Então é como se fosse uma inflamação induzida. É isso que a gente consegue, por isso que eles murcham, por isso que eles secam. Só que tem que ter esse cuidado, que é uma das complicações. E os vasinhos podem voltar ou os outros incham os que ficaram? As duas coisas podem acontecer, né? É interessante essa pergunta, que ela é muito comum, e às vezes o paciente, eu até brinco e falo, parece que é uma maldição que joga na pessoa. Se você tratar suas varizes, elas vão voltar em dobro, né? Tipo, não faça isso. E na verdade não é que elas vão voltar piores, né?
Depois que você seca essas veias, com o passar do tempo, às vezes o sangue volta a passar lá de novo. Pode acontecer. E outras veias em volta podem adoecer e dilatar. E outras podem, às vezes, equilibrar aquele processo que fechou de um lado e abrir do outro. Então, são 2 ou 3 coisas que são possíveis, mas não é um tratamento de uma vez só, né? Se tem varizes, se tem vasinhos, provavelmente eles vão sempre voltar e esses tratamentos vão ser sempre requeridos. Clemente Nunes pergunta se existe um caso de linfedema em que é impossível operar as pernas do paciente, ou simplesmente não fazem a cirurgia pelo SUS, como é o caso da maioria, segundo ele. Qual é a indicação de operar um linfedema, doutora? É muito específico, são aqueles linfedemas que são deformantes, aqueles que a pessoa não consegue mais andar, porque como se crescesse mais um lado do que o outro, tá? Tanto que são pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem essa cirurgia. No SUS é muito raro, mesmo particular, convênio, são pouquíssimas pessoas, e são cirurgias que às vezes não têm um resultado tão bom, porque ele vai melhorar um pouco, mas não é uma cirurgia que vai curar a pessoa. O resultado bom que eu falei, isso não vai curar a pessoa. Então, tem que ser muito bem estudado, tem que ver exatamente qual que vai ser a melhora, porque às vezes a pessoa que tem um linfedema, ela acredita que ela vai operar e ela vai se curar. Mas na verdade não, ela vai melhorar um pouco e vai tirar um problema que é pontual, aqui ou ali, né? A gente não pode levar pensando dessa forma. Doutora, meias elásticas, super comum, muito indicadas, tem vários tipos, várias marcas, umas dizem que são boas, outras não tão boas, meia elástica aperta, o pessoal não gosta de usar, é muito quente, só aqui nós temos uma live, né, doutora? Sim, isso é verdade. E hoje essa indústria, ela desenvolveu muito, porque elas têm dispositivo com velcro, elas têm com zíper, elas têm umas que usam um suporte para você vestir, as meias para fazer atividade física. Então, é algo que se desenvolveu muito. As empresas a gente tem empresa americana, mas a maior parte delas são europeias, que fabricam essas meias. A gente tem produtos de qualidade, que eu sempre falo. Se a meia não está sendo bem tolerada, se a pessoa não consegue usar meia, é porque ela não comprou a meia que é para a perna dela. Ou ela comprou um tamanho que não foi o adequado, ou o modelo não é para a perna dela. Que aqui a gente tem um exemplo dessa meia que vai até abaixo do joelho. Essa aqui a gente chama de meia 3/4. Se a gente observar lá no pé, o dedo fica de fora também. Então, é uma meia sem ponteira. Então, existe meia que tampa o dedo, que não tampa o dedo, e aí é difícil ajustar qual que vai ser o melhor modelo para o paciente, porque tem meia que vai ter a coxa, tem meia que vai ter o umbigo, e aí qual que é o problema? Uma meia dessa não é barato, e às vezes a pessoa não vai acertar na primeira vez que comprar, e aí ela já desiste, né, porque realmente não dá para comprar vários modelos e testar vários modelos, seria o ideal, né, mas a gente não consegue fazer dessa forma. Mas geralmente a meia, eu não passo logo de cara para a pessoa, eu tento entender o que realmente está incomodando, se realmente ela vai conseguir fazer uso da meia. Pessoas que são muito calorentas, às vezes, elas têm uma dificuldade. Existem faixas também, que ao invés de vestir meia, a gente pode enfaixar a perna da pessoa. Então, são vários dispositivos que vão fazer o quê? Bombear de uma forma graduada. A pressão dela é maior no tornozelo e menor lá na panturrilha. Então, ela vai levar esse sangue do pé em direção ao joelho ali, né? E por isso que ela funciona, né? Então, ela tem uma pressão que acaba sendo menor no tornozelo, é maior no tornozelo e vai subindo menor até a panturrilha. Doutora, a pessoa está na cama pela manhã, vai sair da cama. No momento que ela tem um problema circulatório, até ir ao banheiro, fazer sua higiene, às vezes tomar um banho, voltar, a perna já está inchando. Não fica já mais difícil colocar essa meia? Qual é o momento certo dessa meia ser colocada na perna? Aqui existe 2 pontos. Se a gente olhar lá na caixa da meia, está escrito assim, ó, colocar ao levantar. Só que a gente transformou isso para colocar antes de levantar.
Que aí já é um problema, porque daí você vai deixar essa meia do lado da cama, você vai vestir, e depois que você vestir, fala assim, agora eu vou tomar banho, e agora? Como é que eu faço? Eu vou no banheiro. Então, se o inchaço não é um inchaço que notavelmente incha ali 1, 2 centímetros em questão de 20, 30 minutos, a orientação é sempre o quê? Acorde, faça suas atividades de higiene inicial, banheiro, o que for, e na hora que for se vestir, coloque a meia. Então, aquele momento do estar deitado, ele mais dificulta a pessoa, que vai ser um empecilho, que ao invés de usar, vamos supor, 5 vezes por semana, ela vai usar uma vez só, que vai ser aquele dia que ela vai ter mais tempo para deitar e botar a perna para cima, do que ela usar isso todo dia. O que vai acontecer se ela andou já um pouquinho e botou a meia que já inchou, vamos dizer assim, a perna um pouco, que a veia já estufou um pouquinho? Às vezes um pouquinho mais de incômodo, a meia vai apertar um pouquinho mais ali na panturrilha, no tornozelo, mas isso ajusta, né? Isso daí já, se a meia foi bem medida, não vai ser isso que vai atrapalhar. É melhor isso do que achar esse momento ideal do estou com a perna para cima e só vou botar a meia com a perna para cima. Doutora, meia de baixa, média ou alta compressão? Como é que a senhora define? A gente tem classificações de meia, né? Não é universal isso, não é mundial. Cada país tem uns números, então vou dar um exemplo. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem 20, 30, que corresponderia a alta compressão de uma marca e a 20, 30 de outra. E de uma mesma... no mesmo país como a gente no Brasil, eu tenho uma marca que é de 18 a 23 e a outra que é de 15 a 25, vamos supor. Então, elas graduam ou em milímetros de mercúrio ou de suave, média, alta compressão. Em outros países, esses números, que são esses 18, 20, 30 que eu comentei, eles mudam às vezes. 2 para cima, 2 para baixo, mas geralmente é aquela meia intermediária que a gente usa para as varizes. A meia mais suave é usada para quem não tem doença nenhuma. E a meia mais apertada, que seria aquela da alta compressão, geralmente para as pessoas que têm o linfedema. Isso assim, de uma forma muito simplista, né? Mas não tem doença, é para prevenir, vai usar aquela mais suave. Tem varizes, a perna gente um pouco, geralmente fica com aquela intermediária. E aqueles inchaços que são mais duros precisam usar as meias de graduação mais forte, mais intensa. Rosana pergunta se tem boa indicação das meias para quem teve trombose. Sim, porque tem que lembrar que essa veia foi danificada e essa meia vai ajudar a bombear esse sangue numa veia que está doente. Então, é uma das indicações mais valiosas é essa. Usar meia elástica se teve trombose, sim, muito importante. O máximo que conseguir. Doutora, quais são os procedimentos cirúrgicos que a senhora é bamba aí, que a senhora resolve as coisas? A gente acabou, eu coloquei a aplicação da espuma lá no começo dos vasinhos, mas eu vou até relembrar ela aqui, porque a gente usa ela para as varizes grossas também. Então, aquela espuminha, né, que as pessoas falam, espuminha, eu posso injetar ela numa veia grossa, numa safena. Isso é feito com anestesia local e com o uso de ultrassom. Então, é um procedimento. Se essa veia é muito perto da pele, se essa veia é muito grossa, a pessoa acaba tendo como uma opção principal para ter um melhor resultado um procedimento cirúrgico que é o mais antigo, que é o mais simples para resolver aquele problema, que são pequenos cortes na perna, onde a gente tira as veias ou com ganchinhos ou com fios, que a gente chama eles de fleboextratores, que são como se fossem umas hastes que a gente passa por dentro da veia, amarra a veia e puxa, tá? Então, isso é uma cirurgia convencional, um procedimento cirúrgico convencional. Isso dói muito, doutora? Precisa de anestesia, então, geralmente a raquianestesia, que precisa ser realizada, né, ou a peridural, e depois disso, essa cirurgia com os cortes, o paciente demora ali pelo menos 1 semana, 2 semanas para se recuperar, para voltar às atividades normais. É dor leve, ele só vai tomar um analgésico, um anti-inflamatório leve no pós-operatório até uns 4, 5 dias. Não gera uma dor que vai deixar ele acamado, não. É até ruim. Aqueles pacientes que operam varizes e ficam de castigo lá de cama, eles não vão ter uma recuperação boa. Uhum.
Qual é a sua experiência em relação a complicações, em relação a ficar com muito inchaço na perna depois dessas cirurgias? A gente tem que pensar aqui em basicamente duas coisas, três coisas, na verdade. Uma das coisas é a complicação da trombose. Então, qualquer cirurgia que a pessoa realiza, ela sempre vai ter um risco de ter trombose nas veias profundas. Então, essa pessoa precisa fazer prevenção. Os hospitais que são bem qualificados, os hospitais que têm um sistema de cuidado de paciente bem definido, eles têm protocolos de prevenção de trombose. Então, se eu vou operar a paciente que tem varizes, eu preencho uma lista, eu vejo o risco dela ter trombose, e aí ou eu já coloco nela uma meia logo no começo no pós-operatório imediato, logo depois que terminou a cirurgia, ou às vezes eu uso anticoagulantes numa dose baixa. Para quê? Para prevenir a trombose, porque a trombose num procedimento desse é uma complicação muito ruim. Então, eu estou operando a pessoa para ela não ter a trombose, e aí ela vai ter a trombose como complicação. É uma coisa que não é para existir, por isso que a gente tem que fazer essas prevenções e geralmente usam as drogas anticoagulantes em dose baixa. Se é uma cirurgia que é muito extensa, que corta muito, a gente pode lesar aí os linfáticos. E aí a gente vai lembrar do outro problema que a gente comentou, que é o linfedema. Então, se a gente olhar hoje em dia em países mais desenvolvidos, países mais ricos, essa cirurgia convencional com corte, ela é cada vez menos usada. E ela vem sendo substituída por umas tecnologias que são menos agressivas. Laser, a própria espuma, porque daí eu não preciso cortar grande parte da perna para não ter essas complicações de lesar linfático ou mesmo ter lesão de pequenos nervos, que daí a pessoa vai ter formigamento, a pessoa pode ter dor no pós-operatório. Doutora, a senhora me mandou ainda um slide sobre laser em especial. A senhora queria chamar a atenção para algo da técnica aqui? Isso é moderno, né? Isso não é algo que é novo, isso já tem sido feito há anos. Aqui o laser funciona como se fosse um fiozinho de um varal, que ele é colocado dentro da veia, que a gente tem um exemplo ali na letra B, que é uma coxa, ali mostra em azulzinho a veia safena, e ele é introduzido até lá no finalzinho, né, onde tem a comunicação com a parte profunda, que é, vamos supor, o começo ali da safena, né, na verdade ele seria o final da safena. E aí quando a gente liga isso lá no aparelho, liga na tomada, ele emite energia na ponta dele. Isso queima a veia por dentro. Então, ao invés de arrancar a veia, eu furo a veia, aí o laser fica com uma pontinha vermelha assim no começo, como essa sua do pointer aqui mesmo. A gente consegue ver ele pela pele vermelhinho, mas eu ligo lá, né? Depois a gente tem óculos de proteção relacionado, mas a gente liga, ele emite, daí com o ultrassom eu vejo que é como se fosse fervendo essa veia por dentro e ela vai grudando e secando. Então, eu não preciso do corte na virilha. E isso é ótimo. Eu falei da recuperação ali de 1 a 2 semanas na cirurgia convencional, e isso em 2 dias a pessoa já está fazendo as atividades normalmente. Nos Estados Unidos, isso é feito em regime ambulatorial. As pessoas vão para o consultório, fazem anestesia local, operam e no outro dia estão trabalhando. No Brasil, cada vez mais os vasculares têm feito isso em consultório. E aí acabam saindo do hospital, né, daquele ambiente hospitalar e fazendo isso com anestesia local. O problema é se tem muitos ramos da safena, porque daí você não vai conseguir operar todas de uma vez só, daí você precisa fazer uma anestesia maior nessa pessoa. Consegue-se fazer isso por convênios, pelo SUS ou ainda não? Ainda não. O SUS é feito só se o hospital tem pesquisa, se é feito doação de material, daí alguns lugares a gente sabe que isso é feito. Alguns convênios cobrem, mas geralmente é particular. Muito bem. Doutora, chegamos ao final da nossa live, passamos até do tempo que nós havíamos previsto, mas estava tão boa a sua explicação, fluiu tão fácil tudo. Que bom. Eu tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante, porque nós tivemos bastante perguntas, bastante experiências pessoais, inclusive, né? O que indica que certamente o povo aproveitou muito nossas informações aqui. Eu gostaria de lhe agradecer sobremaneira, agradecer também os ouvintes, microfone à sua disposição para a sua mensagem final. Sim, mais uma vez eu agradeço, estou à disposição. Foi, acho que, bem isso, eu estou olhando aqui o tempinho que passou, foi um tempão, e foi rápido. A gente foi conversando e
que foi muito agradável. Eu queria só deixar essa mensagem final, que essas doenças, elas são comuns, geralmente elas não vão causar danos graves, geralmente são casos leves, não são todas as pessoas que vão ter problemas sérios. A gente precisa entender que caso a caso tem que ser avaliado, mas que quando é sinalizado que existem esses riscos, os tratamentos têm que ser feito quanto antes, porque isso vai promover uma melhora desse problema de um jeito, às vezes, mais fácil. E aí a pessoa não vai, às vezes, sofrer por anos e anos com problemas que poderiam ter sido evitados anteriormente. Excelente, excelente. Doutora, lhe agradeço muito a atenção, peço desculpas por ter lhe tirado do convívio da sua família nessa quinta-feira à noite, mas nós precisávamos lhe ouvir. Sem dúvida, a senhora teve uma indicação precisa de uma pessoa que a senhora conhece bem e que é seu fã incondicional, e agora nós estamos vendo por quê, né? Nós estamos vendo por quê. Doutora Melissa, muito obrigado, foi um prazer. Aguarde em off só um pouquinho aqui enquanto nós nos despedimos, e um abraço a todos os ouvintes, agradeço a atenção e a participação de todos vocês, um ótimo final de semana, até a próxima nossa live, segunda-feira, logo após o final de semana. Uma boa noite a todos e ótimos sonhos.